Cruzeiro, vou trazer informações aqui no decorrer do vídeo, direto do Ninho do Urubu com o IA, mas direto do Ninho do Urubu com o IA. Eu vou só dar um recado para você, torcedor do Flamengo. Gabigol é ídolo de muitos de nós, de muitos de vocês, torcedores que me acompanham. Bicampeão de Libertadores, fez os gols dos 2 títulos da Libertadores e de outros, né? Foi decisivo em Copa do Brasil, em Brasileiro. Importantíssimo, fez história no Flamengo, é ídolo. Dito isso, o jogo hoje é contra o Cruzeiro e provavelmente o Gabigol vai entrar em campo. Vaia nele. Vaia nele. Ah, mas vaia nele. É rival hoje. Vaia nele. Depois, pede autógrafo, elogia. Hoje você pega ali aquela camisa que você tem ali autografada do Gabigol, aquela camisa que está escrita Gabigol, aquele quadrinho do Gabigol, hoje você vira. Hoje você vira. Amanhã você bota ele de volta no lugar. Mas hoje ele é rival. Bota na cabeça que é pressão total hoje para cima do Gabigol. Pressão total é o inferno 2.0, aquele inferno que ele fez contra o Atlético Mineiro. Hoje é contra o Cruzeiro. E hoje é inferno contra o Gabigol também. Vaia nele o tempo todo. O tempo todo. Acabou o jogo. O Flamengo ganhou o jogo. Beleza. Gabigol, caramba. Eu acho que, o cara é ídolo mesmo. Não tem jeito. Beleza. Mas antes do jogo e durante o jogo, ele é rival. Bota na cabeça de vocês que não tem essa de amizade. Gabigol, eu gosto muito dele. Depois do jogo, você desvira os quadros. Você faz tudo que tem que fazer. Tá entendido? Não tô querendo ensinar ninguém a torcer, não, mas é que, o que eu vejo de torcedor do Flamengo, ai, cara, como é que vai ser enfrentar o Gabigol no Maracanã? Nossa, esse reencontro com o Gabigol no Maracanã. É rival! Pressão nele. Óbvio que pressão no Andrés tem que ser maior, né? Quando tiver Flamengo e Palmeiras no Maracanã, a pressão no Andrés, essa aí é tudo que tem de... Meu irmão, vai a nível hard. Esse aí, meu irmão, é não deixar ele respirar contra o Flamengo. Agora, o Gabigol, hoje, é rival. Tá entendido? Falando aí em Andrés, Palmeiras e a gente vai entrar no assunto da Leila Pereira aqui, porque ela ameaçou não, ela vai processar. Ela, quando ela fala, isso ela tem, ela é corajosa. Quando ela fala, ela faz, né? Ela vai processar o Flamengo, só que o Flamengo, tia Leila, o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo não vira SAF, o Flamengo não precisa pegar empréstimo, como alguns clubes precisaram pegar com a sua empresa, né? Por sinal, cobra juros, como toda financeira, né? E vai ter poderes ali. A gente vai explicar sobre isso aqui. Agora, é inacreditável que anteontem, estava falando que o Flamengo tinha que jogar sozinho, que ia jogar contra o próprio Sub-20, que ia jogar contra ele mesmo e que duvidava ter audiência. Mas você já disse também que o Flamengo dava audiência, aquela coisa toda. Agora, você falou que o Flamengo ia jogar sozinho, que vocês iam criar uma liga separada e o Flamengo ia jogar sozinho. Isso não pode, isso não existe, isso é fake news, não pode. O Flamengo tem que participar, né? Todos os times da divisão têm que participar. Então já mudou de ideia, né? Já abriu o bico, já está mudando de ideia. Agora já mostrou o desespero, vai entrar com processo contra o Flamengo na justiça. Olha só, se a atual gestão do Flamengo acha que por meio desta ação da Justiça do Rio conseguirá mudar o acordo assinado com o presidente Landim, a aposta do Landim, ela cita o Landim, presidente Landim, pode tirar o cavalinho da chuva. O Palmeiras não fará qualquer concessão, nem reabrirá um assunto que já foi discutido exaustivamente e está encerrado. Não está encerrado. O Flamengo assinou que seria feita a partilha, o comissionamento do pay-per-view de acordo com a audiência e ia decidir isso depois. E tinha que ser unanimidade. O Flamengo não aceitou e não houve unanimidade. Por isso a Justiça concedeu a liminar ao Flamengo. Nós vamos sim buscar na Justiça uma indenização pelo prejuízo que a conduta individualista e predatória do Flamengo está causando ao Palmeiras e aos demais clubes da Libra. Os nossos advogados já estão estudando o caso, não aceitamos a pressão que o Flamengo está fazendo. Ok, você não aceita, o Flamengo também não aceita a pressão de vocês. Se ninguém ceder, cada um vai para um lado, encerra tudo isso aí, o Flamengo cria a liga dele, ele sozinho, ele Corinthians, faz o que quiser, ele negocia, não precisa de vocês e vai jogar. Aquilo que vocês falaram que não é, vai jogar e tem que aceitar, tá certo? Eu agora me transfiro pro Ninho do Urubu, agora é o paparazzo virtual, agora é o paparazzo IA. Será que fica bom? Vamos pro Ninho. Lembrar você que o Flamengo e Cruzeiro
Inclusive, a gente tem a programação completa do Flamengo aqui. O Flamengo almoça, né, meio-dia, almoçou meio-dia, né? Agora às 16h30, lanche reforçado, 17h10, saída para o estádio, 18h40, chegada prevista ao estádio, 20h30, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. A gente também tem informações importantes aqui com relação ao confronto. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira às 20h30 pela 26ª rodada, mas é a 25ª para o Flamengo. E há um tabu em jogo. O time mineiro não vence o Flamengo no estádio do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro desde 2009, quando derrotou o Flamengo por 2-1. Naquele ano, o Flamengo foi campeão brasileiro. Eu não quero repetir essa derrota não, mas eu quero ser campeão brasileiro. De lá para cá, as equipes se enfrentaram 7 vezes no Maracanã. Isso pelo Brasileirão, tá? Com 5 vitórias do Flamengo e 2 empates, tá? Então, desde 2009 que o Cruzeiro não vence o Flamengo no Maracanã. Olha, a gente tem também aqui as informações do jogo para passar para vocês. É sempre bom trazer tudo aqui para vocês. O jogo, então, tem transmissão do Sport TV e Premier, tá? O jogo tem aí já a provável escalação do Flamengo, com Agostinho Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pode ser que venha com Danilo na zaga, Jorginho, Saúl e Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Pode ser que eles venham com o Carrascal, tá, gente? Então, colocar um parênteses aí. O único desfalque é o Eric Pulgar em recuperação, mas que já não está mais no departamento médico. O Flamengo não tem nenhum jogador no departamento médico. A provável escalação do Cruzeiro vem Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva e Christian, Matheus Pereira, Matheus Henrique e Caio Jorge, tá? O técnico Leonardo Jardim. Desfalques, Fagner e Wanderson lesionados. O árbitro, olho nele, Ramon Abate Abel, prejudica muito o Flamengo nos jogos que apita. Assistente 1, Danilo Ricardo Simon Maniz, de São Paulo. Assistente 2, Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul. O VAR é o Caio Max Augusto Vieira, de Goiânia. Eu espero que a arbitragem seja justa, porque o Flamengo tem tido muitos problemas com a arbitragem nos últimos jogos. A gente tem os jogadores pendurados do Flamengo, né? Aquele que menos importa aí, que não tem feito boas partidas, que é o Alan, o Léo Pereira, tá? O Alexandro e o Arrascaeta. Cuidado total aí, Arrascaeta, porque senão pode ficar fora do jogo contra o Bahia, né? Então é importante aí abrir o olho para não ficar fora do confronto diante do Bahia. Olha, a gente tem aqui outras situações para falar com vocês, é importante a gente trazer aqui. Cara, olha só, a gente tem aqui o pessoal batendo muito forte na união sinistra, né? Palmeiras e Vasco, e falando assim, ó, o Palmeiras da depressão tirou 4 pontos do Flamengo, tirou 3 pontos do Cruzeiro, deu 6 pontos ao Palmeiras, né? Obrigado, Vasco da Gama. Então, o pessoal zoando aqui, né? O mais engraçado é que os caras falam isso, né? O Palmeiras da depressão, o perfil deles, fala como se fosse bonito se orgulhar disso, né? E aí o José Peralta repostou aqui, 263 jogos de Série B na conta, sinistríssimos. 263 jogos juntos de Série B, aí cara, é muito bom isso aí, hein? É muito bom, sinistríssimos. E digo mais, os caras se vangloriando, né? Só que mesmo tirando 4 pontos do Flamengo, 3 pontos do Cruzeiro e dando 6 pontos ao Palmeiras, o Flamengo é que é o líder, né? Vocês podem falar o que for, mas o Flamengo continua sendo o líder. A gente vê a movimentação muito grande de torcedores na internet, inclusive comentando essas notícias aí com relação ao próprio João Guilherme, né? O João Guilherme, narrador, apresentador, comentarista da Flamengo TV, ele repostou, cara, olha que loucura, ele repostou um post que estava aqui o Mauro Ferreira postando aqui, ó, dinheiro na mão, calcinha no chão, Vitor Roque faz 3º gol do Palmeiras sobre o Vasco pelo Brasileirão. Aí um torcedor repostou, vai não, riso, o João Guilherme repostou essa também, rindo pra caramba, dinheiro na mão, calcinha no chão. Cara, eu vou falar para vocês, o torcedor é muito engraçado. O torcedor, ele e o João Guilherme, óbvio, achando engraçado também. Agora, é importante a gente
falar aqui de uma outra situação que o De Laurentiis falou, que ainda pegaram dinheiro emprestado na véspera do jogo e pouparam titulares. O PVC ficaria indignado se fosse o BRB Nação Fla emprestando dinheiro e ganhando de 3-0 de quem pegou o empréstimo no mesmo dia, né? Então o pessoal aí pegando pesado aí, né, nos comentários, mas, cara, realmente o PVC tem defendido muito a Leila, o Palmeiras, e tem gerado esses comentários de torcedores e jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. O Tosa, por exemplo, postou o seguinte: agora imagina se propõe ele a baixar o salário para equilibrar o salário das equipes menores, para equilibrar, ele aceitaria? Pois é, porque ele reclamou, né, criticou dos clubes que só pensam em si dentro do futebol brasileiro e tal, e aí o torcedor, né, o Tosa, que também é influenciador, comentando agora, imagina se propõe a ele a baixar o salário para equiparar com o salário de equipes menores, para equilibrar. Aceitaria? Eu queria ver, né? Queria ver se ia realmente aceitar. Olha, a gente teve o contrato da SAF do Vasco, né, sendo divulgado, e que pode se estender, no caso, se entender que a Crefisa de Leila Pereira possa ter um poder de veto dentro do Cruz Maltina. No pedido de financiamento DIP, né, de 80 milhões, há uma cláusula determinante até o dia 8/6/2026, que qualquer mudança no controle societário do Vasco só poderá ocorrer mediante autorização prévia da instituição credora. Isso significa que, caso o Vasco ou seus sócios desejem alterar a composição acionária, seja por meio de venda de participação ou da entrada de novos investidores, o banco terá poder de barrar a operação. A medida atua como salvaguarda, no caso, para salvaguardar o credor, e aí só libera os recursos com a garantia de que não haverá alterações significativas na gestão sem seu aval. Na prática, o Vasco congela sua governança até 2026, assegurando ao banco estabilidade societária durante a vigência do empréstimo. Agora, se fosse o Flamengo, hein, como falou um torcedor, e se fosse o Nação BRB Fla emprestando dinheiro para um clube que o Flamengo ia jogar num jogo importante, nossa senhora, o que o pessoal não faria com o Flamengo? A questão não é o Palmeiras, não é o Vasco, não é a Crefisa, a questão é o que fariam com o Flamengo, é a forma que a mídia trata o Flamengo. Isso aí, para mim, é o pior, né, dos fatores. A gente tem aqui também uma notícia importante para trazer para vocês com relação aqui à Copa do Mundo de Clubes. A FIFA alterou o limite de um mesmo país de 2 para 3 times, tá? Então, agora, óbvio que tem a situação também de campeões continentais, mas temos agora um limite que foi de 2 para 3 times, ou seja, caso um país, por exemplo, tenha 2 campeões da Libertadores no ciclo, ainda restaria uma vaga via ranking, tá? Então, mesmo que tenha 2 campeões da Libertadores no ciclo, ainda resta mais uma vaga via ranking. Uma coisa que fica meio que inexplicada é porque a gente já teve 4 brasileiros, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, na Copa do Mundo de Clubes. Óbvio que se for no Brasil, a gente ganharia aí mais uma vaga, né? Estão dizendo que pode ser no Brasil a Copa do Mundo, a próxima. A gente ganharia mais uma vaga do país sede, o representante do país sede. Agora, gente, eu tento entender o seguinte: como que está falando que vai aumentar de 2 para 3 se o Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras eram 4 times e estavam na Copa do Mundo de Clubes passada? Se for para 3, na verdade vai diminuir um, né? Talvez estejam falando de algumas outras ligas, de alguns outros continentes. Então, esse aumento aí não é um aumento aí 100% explicado, né? Não dá para a gente entender muito bem esse aumento que eles estão falando na FIFA. Bem, é isso. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu! E a novela continua. Estou falando da novela da renovação da Arrascaeta com o Flamengo. Ela ganhou agora novos capítulos nessa semana. O Camisa 10, que tem contrato até 2026, enviou uma contraproposta para a diretoria rubro-negra e em breve seu empresário Daniel Fonseca deve se reunir com José Boto para discutir os detalhes finais. O clube deseja estender o vínculo até 2028, garantindo que o uruguaio encerre sua carreira no mais querido.
Artilheiro e garçom do Brasileirão, Arrasca é peça-chave no elenco de Felipe Luiz e sua permanência é tratada como prioridade absoluta nos bastidores. Aí nessa hora, né, o empresário bota o valor lá em cima, mas faz parte do jogo. E aí eu te pergunto, Nação, você acredita que o Flamengo deve aceitar a contraproposta de Arrascaeta para garantir sua renovação até o fim da sua carreira ou não? Comenta aqui embaixo a sua opinião. É importantíssima para nós. Continue acompanhando todas as novidades do Mengão aqui com a gente.